claro assim, o crescimento do setor atacadista e distribuidor no estado do Espírito Santo. Qual a importância desse setor, César, para o PIB capixaba? Se a gente for fazer uma avaliação do que é o setor atacadista distribuidor, nós temos que pensar o seguinte: o setor atacadista distribuidor é aquele que liga a indústria ao varejo. Então, são raras as indústrias que vendem direto ao varejo, porque ali você tem naquele meio atacadista distribuidor, e aí você tem muitos distribuidores autorizados, que só ele vende aquele produto da indústria. A indústria se preocupa em produzir e esse atacadista em fazer chegar ao varejo. O Sincades, ele tem a prerrogativa de representar, muitas vezes você olha atacadista distribuidor, ele tem a prerrogativa de representar, são mais de 32 segmentos. Então nós estamos falando de medicamento, alimento, bebida, material de construção, autopeça. Então tudo aquilo que praticamente chega à população passa pelo atacadista distribuidor. Por consequência, a nossa participação no PIB é de extrema importância. Por quê? Porque se alguém compra medicamento, foi um atacadista distribuidor que entregou. Se tem alimento, se tem autopeça, se tem material de construção. Então, aquelas lojas de varejo onde eles vão, tem ali ou uma indústria, eventualmente, mas tem também, principalmente, o atacadista distribuidor. Então, olhando para a questão de PIB, hoje a movimentação no Espírito Santo do setor atacadista, principalmente por conta dos incentivos fiscais, e aí, assim, eu vou abrir um parênteses que é importante destacar, como o Marco mesmo colocou, nós temos três formas de pagamento de imposto e 3 formas de apuração, porque nós temos o incentivo interestadual, que é o COMPET, nós temos o incentivo interno, que é uma redução da base de cálculo para fortalecer o atacadista local, e obviamente aquele que não tem incentivo, que são as vendas destinadas ao consumidor final. Então, quando você tem um atacadista que vende para um hospital, que vende para um órgão público ou que vende para uma construtora, são consumidores finais e, portanto, não tem efetivamente uma redução de base de cálculo, nem tampouco um crédito presumido. Você fazendo essa análise do benefício em si, o nosso maior benefício é o COMPET. Por quê? Porque o Espírito Santo é 2,2% do PIB nacional. Em torno de 2%, vamos colocar assim. E 85% das vendas dessas empresas que estão aqui, que vieram para cá, que são essas 2.000 empresas que fizeram adesão ao COMPET, é para fora do estado. Então, hoje, o Espírito Santo ele acabou se tornando um hub de distribuição para outros estados, pela localização geográfica, por essa previsibilidade jurídica, essa segurança jurídica que há pela forma do Sincades e governo do estado através da Receita Estadual, Secretaria de Fazenda está discutindo isso, e obviamente pela questão do próprio incentivo. Então, localização geográfica, incentivo fiscal, essa previsibilidade política faz com que as empresas venham para cá com tranquilidade, ao contrário do passado. O contrário do passado, que vinha aqui, tinha uma certa rejeição por causa de uma sonegação que não estava sendo combatida. Agora não. Agora sim, nós temos uma importância, respondendo efetivamente a pergunta, nós temos uma importância para o PIB devido a essa movimentação em todos os segmentos. Então, Marco, assim, o PIB, né, hoje a movimentação do PIB anda muito em volta dentro do Sincades, né? Dos associados do Sincades, não do Sincades, mas dos associados do Sincades. Possivelmente isso reflete na arrecadação do ICMS no estado do Espírito Santo. Agora ele poderia falar essa importância dessa arrecadação, né? O montante dessa arrecadação do atacado e do distribuidor no estado do Espírito Santo. Hoje a representatividade do setor atacadista é muito forte. Hoje ela representa em arrecadação por setor, o setor atacadista está beirando 27% da receita estadual. E esse vem crescendo ano após ano. Só de 2024 em relação a 2023 cresceu 31%. Então vem crescendo muito. E isso a gente, como a gente comentou antes aqui, viveu o passado, que o forte era o varejo, porque o atacado era praticamente, podemos dizer assim, corrompido pela sonegação, corroído pela sonegação, a arrecadação era no varejo. Hoje não. Hoje o atacado é forte, porque também a Secretaria da Fazenda alcançou o poder, através da nota eletrônica, de outros meios, da informática, da modernidade, da capacitação, também um jeito de segurar a sonegação, consegue pegar, consegue acompanhar. O que fortaleceu a fiscalização, fortaleceu o empresário sério e o setor. Porque os maus contribuintes não estão tendo espaço.
Entendeu? Lógico que a gente não pode falar que não existe a sonegação no setor. Existe, lógico. Mas ela está sendo combatida e isso está dando resultado. O resultado é visível nesses percentuais de receita. Quanto tem subido ano após ano e o percentual em termos de comparado aí com varejo, com combustível, telefonia, é um percentual elevado. E o percentual de crescimento anual também é bem considerável. Nós estamos falando aí, né, de mais de 1/4 da arrecadação de ICMS ligado a essas empresas, né, nesse setor. E é bom ressaltar, né, que 25% do ICMS vai para os municípios, né? Então, não querendo te cortar, não, cortando, a questão que a gente fala, assim, esse setor fortalecido, existe uma geração de emprego que não existia no Espírito Santo. Esse compete com advento compete. O que aconteceu? Foram vindo empresas movimentando cargas, movimentando mercadorias, transporte, logísticas. E isso deu uma geração de emprego que resulta também em outros setores, no varejo, né, em outros setores, combustível, telefonia, porque há circulação de recursos. A geração de empregos é muito importante e ela não aparece diretamente. Não, é um ciclo vicioso, né? Se você gera emprego, você gera renda, você aquece a economia, Isso. Automaticamente o ICMS volta, porque muito se critica, o César muito colocou, né? Muito se critica quando se cria um benefício fiscal, né? Renúncia de receita, né? Só que você coloca tanta empresa dentro do Estado que, consequentemente, a tendência é aumentar a arrecadação, porque você tem todo o fomento da economia aqui local, né? E, ô César, em relação às práticas de inovadoras, tecnologia, o Marco falou, né, que hoje a fiscalização é outra forma de fiscalizar. Hoje é tudo eletrônico, hoje você tem a AFD, escrituração fiscal digital, hoje tem notas fiscais eletrônicas, que você consegue ver a operação full time, ali em real time, o momento que ocorre. E o setor também da atacadista, hoje tem umas inovações tecnológicas, como o dropship, né, o cross-docking. Você poderia falar dessas inovações tecnológicas desse setor distribuidor, atacadista? Claro, eu acho que sim. Eu vou até complementar, inclusive, se o Marcos me permite, até a fala dele com relação a essa atividade econômica que foi criada pelo setor atacadista. Então, realmente, é uma atividade econômica pujante. Em que sentido? Além de, obviamente, a própria operação de compra e venda das empresas aqui instaladas, você envolve ainda a transportadora, você envolve os operadores logísticos. Nós fizemos um levantamento recentemente, existem mais de 3 milhões de metros quadrados sendo disponíveis para o setor atacadista via operação logística ou galpões próprios em utilização no Espírito Santo. Basta passar em algumas áreas, Contorno, Civite 1, Civite 2, Darli Santos, a quantidade de galpões que foram construídos, são milhões de metros quadrados, para justamente fazer essa operação dentro dessas empresas. Além, obviamente, a questão do nível de emprego. Hoje o setor está, o último levantamento, em torno de 100 mil empregos diretos e indiretos. Então aí você movimenta uma economia de uma maneira muito forte. E aí dentro dessa linha, por quê? Porque o setor atacadista, com a operação logística e também com as evoluções tecnológicas dele, que aí você tem todo um processo de armazenagem, WMS, que é um controle de estoque nos seus galpões, bem como que você colocou o dropship, bem como você também colocou o cross-dock, que nada mais é do que uma operação de rapidez, porque hoje o setor atacadista, distribuidor, ele precisa agilizar a entrega para o varejo. O consumidor quer muito mais rápido aquela mercadoria que ele compra estando indo aos seus nos locais varejistas, ou seja, pessoalmente, ou até mesmo uma evolução que o Espírito Santo também está crescendo, que é o e-commerce. Entendeu? Que é o e-commerce que o cara pede na internet, e a maioria, inclusive, o que é interessante é que muitas das pessoas não sabem que quando pedem um produto, esse produto, de repente, saiu daqui do próprio Espírito Santo, não está saindo de São Paulo, não está saindo do Rio, não está saindo dos grandes centros. Estão saindo aqui por quê? Porque essas empresas vieram para cá
para atender o Espírito Santo e também daqui atender os grandes centros. Então, ao contrário, hoje o paulista que pede recebe do Espírito Santo e o capixaba recebe do próprio Espírito Santo, não recebe mais de São Paulo. Então, assim, essa evolução tecnológica está ligada a uma série de fatores, a rapidez na entrega de produto, da parte de sistema, os vendedores hoje vão nos seus pontos de venda totalmente informatizados, com um sistema que dali ele já faz o pedido, não tem mais bloquinho de pedido, dali já faz o pedido, já vai direto nos seus RPs, nas suas empresas, e já há um processo de separação para quanto mais rápido separar, mais rápido vai sair, mais rápido vai chegar para o cliente.